Efésios capítulo 4, versículo 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Antes, esta é uma colocação que indica a mudança de mensagem, quando antes o escritor falava sobre que os servos de Deus não se deixassem levar pelos ventos contrários de falsas doutrinas dos homens, que agem por interesse próprios para, de forma fraudulenta, enganar os débeis na fé. A mudança de assunto é que, neste texto, o autor transmite sua recomendação no sentido de que seus leitores fossem maduros o suficiente para tomarem um novo rumo no crescimento da fé cristã, firmes, inabaláveis em Cristo Jesus. Antes, seguindo a verdade. No versículo anterior, o apóstolo fala dos homens enganadores que com astúcia enganam o seu próximo de forma fraudulenta, com finalidades obscuras, nas sombras da mentira e do subterfúgio. Porém, os servos de Cristo são orientados a seguirem o bom caminho do Evangelho, que tem como seu escopo o fundamento da verdade. Seguir a verdade, de acordo com esta palavra, é se orientar diretamente com a mensagem gloriosa do Evangelho de Cristo e com as doutrinas cristãs da nova aliança de Deus com a Igreja remida do Senhor Jesus Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor. O amor é a base do cristianismo, naquilo que Cristo mostrou como exemplo a ser seguido e naquilo também que ele deixou como ensino para os seus seguidores. Devemos amar a Deus acima de qualquer coisa, bem como é o dever de todo cristão verdadeiro amar o seu próximo como a si mesmo. Nisto consiste a legislação de Cristo, conforme o Evangelho das Boas Novas e as doutrinas da nova aliança da graça de Deus, que revela justamente a vontade do nosso Salvador e Redentor, Cristo Jesus. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Seguindo as normas do Evangelho, das Boas Novas de Cristo e andando segundo as doutrinas estabelecidas pela legislação do Senhor Jesus, o resultado é o desenvolvimento espiritual dos servos do Senhor Jesus. É nisto que consiste a vida cristã ideal, a busca pelos valores das coisas de Deus para alcançarmos alvos preciosos como a aproximação da imagem e semelhança de Cristo, sendo formada em nossa vida pessoal. Antes, seguindo a verdade
em amor, cresçamos em tudo. Este crescimento depende da vida em que vivemos em torno das coisas que são de cima e da busca que fazemos em torno do reino de Deus e de Cristo Jesus. Escrevendo aos Filipenses, Paulo disse: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa dedicação pode ser vista pela vida de oração, de leitura das Sagradas Escrituras, pela meditação nas coisas de Deus e no perfeito louvor que honra ao nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Antes, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. O desenvolvimento espiritual não é de fora para dentro, mas de dentro para fora, uma vez que ninguém cresce para si mesmo, mas o desenvolvimento espiritual é em torno da pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Redentor. Outra vez, o escritor usa de suas metáforas para representar a Igreja de Cristo como um corpo em formação, que vai crescendo, porque as vitaminas vitais vêm da cabeça, a orientação também. E essa cabeça é justamente Cristo Jesus, o dono e Senhor da sua Igreja remida. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Falar de Cristo é a mesma coisa que falar a respeito das grandes e preciosas promessas de Deus para a redenção da humanidade. Isso porque falar de Cristo é a mesma coisa que falar a respeito do Messias de Deus, que foi enviado como sendo ungido do Senhor. O sobrenome Cristo nos ensina sobre a missão do Emanuel, que veio ao mundo para fazer a expiação pelos pecadores e produzir a reconciliação entre Deus e os homens. Ninguém tem como se desenvolver espiritualmente se não depender completamente da direção de Cristo. Ele que é a cabeça do seu corpo, a Igreja. Portanto, crescer em tudo, isso nos fala no tocante às coisas espirituais de Deus. E percebemos nesta mensagem bíblica que o desejo de Paulo, mas acima de tudo do Deus Todo-Poderoso, é o nosso desenvolvimento espiritual. Quando os discípulos de Cristo estão no centro da vontade de Deus, sendo orientados pela legislação da nova aliança de Deus com a Igreja remida de Cristo, que é o Evangelho, é certo o crescimento espiritual na presença do Deus que fez os céus e também a terra. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.